Vieira Nery, como é que é possível que alguém como o Zeca Afonso, que dizia falar de música ou de óleo de rícino para mim é a mesma coisa, não gosto de falar de música, já não falo da qualidade poética, há pouco o Zé Jorge também ia por esse caminho, falo alguém que cantava desta forma, como é que poderia dizer uma coisa destas? Eu acho que isso fazia parte desta postura ética de que o Zé Jorge estava a falar e que foi explicada, não é? Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer, é que dizer-se que o Zeca não sabia música é obviamente estar a reduzir o saber música ao saber ler uma pauta, o que obviamente mas eu acho que de forma recorrente dizia, eu só sei dois ou três tons. O que não é verdade. O que não é verdade. A música do Zeca podia ser de uma enorme complexidade harmónica, rítmica. Ele, aliás, é interessantíssimo porque a música dele vai evoluindo de uma maneira muito, muito forte e o Zeca quando morre, os últimos dois álbuns dele quase que parecem anunciar uma transformação contínua, cada vez mais ligada às percussões, à influência africana, a uma rítmica cada vez mais complexa, uma poesia cada vez mais exigente. Quer dizer, o Zeca foi-se repensando, nunca caiu numa fórmula, foi tendo uma inspiração sempre renovada e muito rica. As fórmulas são tudo menos simples e estamos a falar, portanto, de um criador musical de primeiríssima qualidade. Para não falar de um cantor extraordinário, quer dizer, porque a voz do Zeca é um milagre, é uma coisa com uma força trágica que ninguém pode ficar indiferente a ela, não é? Portanto, realmente é certamente uma mensagem política que teve um contexto histórico, mas depois é capaz de ultrapassar esse contexto para ser uma mensagem artística que faz com que a Cristina se sinta motivada para fazer coisas, com que uma quantidade de músicos africanos tenham vontade de fazer coisas, que o Carlos Martins faça versões de jazz, que haja 1001 músicos que encontram ali material de trabalho para fazer coisas muito ricas. A esse propósito, Rui, nota na música do Zeca, há pouco o Dr. Almeida Santos dizia isso mesmo, influências da África, há lá das suas passagens, muitas, por Angola, por Moçambique, há essas reminiscências? Acho claramente, sobretudo, digamos, na última fase, há aquela fase intermédia da viola do Rui Pato, que é uma fase mais lírica, mais próxima de uma mistura da tradição de Coimbra, com uma mistura também de um certo repertório modal, da Beira Baixa, do romance tradicional português, etc., que é uma coisa mais enraizada em Portugal. Mas depois abre-se cada vez mais a influências africanas e antecipa muito do que é este processo atual dos cruzamentos das músicas lusófonas, que eu acho que já está em embrião em muito o que o Zeca andava a fazer. Quando é que se cruzou com o Zeca, Rui? Eu cruzei-me com o Zeca, se quiser, indiretamente, na minha adolescência, no sentido em que o Zeca marcou a minha geração de uma forma espantosa. Eu tinha 14, 15, 16 anos e o Zeca, eu costumo dizer que era uma espécie de um Peter Pan. Ele era da idade dos meus pais, mas para a minha geração ele era um dos nossos, era a nossa voz, nós identificávamos com aquela atitude de ruptura e ele dava-nos voz. E, portanto, nesse sentido, era uma presença muito forte, sem eu o conhecer. Depois encontrei-o em pleno PREC, cruzámos em várias coisas políticas em que ele participou, a seguir na campanha do hotel em 76, em que várias vezes nos encontramos em vários momentos da campanha e pronto, tínhamos uma quantidade de amigos comuns, mas nunca privei com ele. Aliás, o Zeca era reservado, como toda a gente que o conhece, não era uma pessoa que fosse fácil de abordar pela primeira vez e eu nunca tive o processo de aproximação pessoal que me teria permitido isso. Mas sinto uma proximidade realmente geracional enorme com o Zeca. Ele é uma trave da minha formação, não só cultural, como eu diria quase que moral, porque é uma referência ética para a minha geração, com uma força, enfim, impossível. O Rui Vieira Nery falou das duas campanhas à Presidência da República em que o hotel se envolveu, e pode-se dizer, apesar de há pouco estarmos a tentar mostrar como era o cidadão e o homem com um temperamento difícil, há uma coisa, penso, o hotel que não podemos deixar de dizer, é que ele era um amigo nas horas boas e nas horas más, e eu acho que o hotel foi testemunha disso, não é? Uma testemunha privilegiada. Aliás, há bocado comovi-me a ouvir Traz Outro Amigo como também. É natural. Porque exatamente uma dedicatória que o Zeca pôs num livro sobre ele, foi exatamente isto. Amigo, vírgula, maior que o pensamento. Um grande abraço
Zeca Afonso. Tive essa oportunidade. Vou conhecer o Zeca Afonso já depois do 25 de Abril, pessoalmente. Porque antes do 25 de Abril, o que me leva a escolher obrigatoriamente uma canção do Zeca Afonso para a senha de confirmação da Operação Militar do 25 de Abril... Que não necessariamente o Grândola, não era? É exatamente, não necessariamente o Grândola. Exato. O Traz o Domingo também era uma delas, uma das minhas preferidas. O Venham Mais 5, poderia ser outra. Mas fui informado quando se chega ao produtor do programa Limite da Rádio Renascença, que era o Carlos Albino. Carlos Albino, justamente. Que era amigo do Zeca também, dos tempos de Coimbra e tal. O Carlos Albino disse ao meu emissário, que era o capitão Santos Coelho, que foi um dos ocupantes do Rádio Clube Português, que todas aquelas canções que eu tinha indicado ao Santos Coelho não podiam ir para o ar porque estavam no índice da censura, da PID e tal. Mas tal como o Luís dizia, não estava no Rádio Clube, o que era estranho. Estava só na Rádio Renascença, portanto havia ali... O Carlos Albino, pois é, eu tive que escolher a Rádio Renascença, então é uma história longa, que vem com o João Paulo Diniz, eu estava comigo. O único homem da rádio que eu conhecia nessa altura era o João Paulo Diniz. Os emissores associados. Tinha estado comigo na Guiné, eu tinha-o protegido, tinha-o trazido para a secção da Rádio Difusão e Imprensa, lá do comando-chefe da Guiné. E foi ele que foi obrigado a passar o depois do adeus. Obrigado é naturalmente uma caricatura. Não, e combinei com ele. Por amizade e disciplina. Quando eu chego ao contacto com o João Paulo Diniz, contrariamente àquilo que eu supunha, a informação que eu tinha, ele não servia no Rádio Clube, mas nos emissores associados de Lisboa, que utilizavam os estudos do Rádio Clube para aluguer. E a potência de emissão dos emissores associados só dava para 100 km a partir de Lisboa. Portanto, para avisar o resto do país da coisa em curso, tive que escolher outra estação emissora e fui parar, portanto, ao Carlos Albino. O Carlos Albino disse logo, tudo isso que vocês querem, disse ao Santos Coelho, não é possível, está tudo fora de hipótese. A única hipótese, foi já referida há bocado pelo José Jorge, a única hipótese era o Grândola Vila Morena. Se vocês quiserem, o Grândola Vila Morena foi cantado agora 29 de março, no sarau da Casa da Imprensa, o Zeca estava lá, o Zeca cantou, estava lá a PID e o Capitão Maltese e não sei o quê, ninguém mexeu. Essa pode arrancar. E assim foi. O Carlos Albino contou mais tarde a tremenda dificuldade que houve em conseguir levar à emissão o Grândola Vila Morena. Estava tudo nervosíssimo. O Carlos Albino, inclusive, estava à espera que eu lhe mandasse um pelotão de reforço para a Rádio Renascença para qualquer eventualidade. Já não foi possível, não tinha já tropas para isso. Até ficou a DGS, a PDGS da António Maria Cardoso, por ocupar, como objetivo, já não tinha tropa. E houve duas negas, no fim e tal. E, portanto, tinha que ser uma canção de Zeca. E acabei por aceitar o Grândola Vila Morena, que também tinha a questão do povo é que é mais ordena, a fraternidade e tal. E que ele não sabia que era a senha. Ele não sabia, foi a escolha, acabou por ser minha. Aceitei aquela, porque tinha que ser uma canção do Zeca e aquela, portanto, tinha a possibilidade. Isto devido à grande admiração que eu tinha pelo Zeca, e portanto queria que este ícone, este símbolo da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que lutou toda a vida dele, correndo riscos enormíssimos, para alcançar estes objetivos e para dar ao povo que ele amava, para dar, de facto, esta liberdade, a igualdade, a fraternidade que ele sentia dentro de si, que me levou, de facto, a esta escolha. Posteriormente, ao 25 de Abril, tive o privilégio, de facto, de o conhecer pessoalmente e ter com ele uma relação muito estreita. Na campanha de 76, o Zeca está ao meu lado quando fazemos a abertura da campanha presidencial em Grândola, exatamente, para termos ali o simbolismo da própria Vila Morena. E em 80? Tive uma oportunidade curiosíssima. Eu estive várias vezes em casa dele. Tive a oportunidade de fazer com ele uma turnê político-cultural na Alemanha, 10 dias na Alemanha. Eu fazia intervenção política e o Zeca, com o Júlio Pereira e Eduardo Paz Mamed e tal, aviava ali para o pessoal das comunidades portuguesas, aviava para a canção revolucionária. Foi uma coisa muito gira. O Zeca parava num restaurante e dizia, já viste isto, esta comida de plástico, era assim um fiambre muito mal amanhado, e tal. O Zeca, isto é horroroso, tal. Mas ele passou a levar os vegetais com ele. Mas o Hotel dizia bem que o Zeca Afonso tornou-se um ícone dos valores essenciais e primordiais do 25 de Abril, com estranheza do próprio, porque às tantas quase que lhe tinham chamar a atenção para isso, porque ele estava distante disso. Ou seja, Jorge, o teu conhecimento com o Zeca começou em 67, julgo eu. Sim, 68. 67 foi quando, para quem não sabe,